Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui de novo a live do Instituto Verea. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose dinâmica. O tema de hoje, continuando a fala sobre suicídio, vai ser sobre suicídio emocional. Então, vamos definir o que é suicídio emocional. Suicídio emocional é se expor ao sofrimento, viver em função de outro, viver abdicando de si mesmo e, na maior parte das vezes, de forma irrecuperável. Então, eu tenho uma história de um paciente que eu vou ler para vocês porque é bem complexa. É assim, o paciente quer castigar o mau comportamento dos outros se suicidando. No caso específico, é uma paciente que sustenta a mãe junto ao irmão. Só que ele não contribui economicamente ao sustento da família, das duas. Então, nesse processo, ela se demite como uma forma de provocá-lo a ele assumir. Só que acontece que ele não assume. E ele não muda absolutamente nada. Então, ela sabe que na hora de se demitir está se prejudicando, sabe tudo isso que está acontecendo, sabe que ela está se anulando, só que o irmão continua não fazendo absolutamente nada. Na verdade, ela quer puni-lo e não mede consequências. Temos outros exemplos. Por exemplo, do pai viúvo, com filhos jovens, que abre mão de conhecer outra pessoa, ou de sair com outra pessoa, ou enfim, de cuidar da sua vida, alegando a desculpa de ter que cuidar com os filhos, se preocupando com que os filhos não vão curtir ou gostar o fato de ele estar saindo com outra pessoa. Temos outros exemplos, mas, aliás, antes das mães, profissionais bem-sucedidos, casal, homem, mulher, que finalmente casam para ter uma vida melhor. E aí, a um certo ponto, aí não faz diferença, mas de qualquer forma é muito mais comum que, a um certo ponto, a mulher abra mão da sua vida profissional porque o marido é bem-sucedido e ele quer que ela fique em casa cuidando dos filhos, porque os dois, entre aspas, acham que é melhor que a mãe dê uma boa educação aos filhos do que levá-los para a escola, na mão de outros, de estranhos, etc, etc. Então, a mamãe se torna motorista, cozinheira, acompanhante, pedagoga, instrutora, etc, etc. Vive à sombra do marido, e aí podemos entrar em outra situação, independente dos filhos, do marido bem-sucedido e a mulher não trabalha, ou a mulher bem-sucedida, já tem casos disso, e o marido não trabalha e cuida da casa. O que acontece? Quem abre mão disso, quem é o suicida potencial e abre mão disso, na verdade, abre mão de todo um círculo de amizade, de situações, de frequências, de eventos, enfim, e fica se anulando em função de agradar o outro. No fundo, quando essas pessoas
chegam ao consultório, nós percebemos que tudo isso é comum em pessoas infelizes, tristes, deprimidas, com uma baixa autoestima, que preferem se apoiar, se escorar no outro, no fato do outro ser bem-sucedido, para tentar viver à sombra dele e achar que também é uma pessoa bem-sucedida. Esse é o suicídio emocional. É isso que acontece com muitas pessoas. Só que então o que acontece? Aquela mãe que vive em função do filho, a um certo ponto, com 10 anos mais ou menos, ela que acorda de manhã, que prepara o café da manhã, que faz tudo, que leva ele para a escola, ele chega para ela e fala: mãe, por favor, para na esquina, que não quero que meus amigos te vejam, porque eu já sou grande. Aí ela liga chorando: e agora, o que eu faço? Meu filho não me quer mais, ele não me ama. Ou, eventualmente, como naturalmente acontece, os filhos crescem e, naturalmente, casam, vão embora de casa. E aí, essa mulher que está na beira de 50, 55 anos, que viveu a vida inteira em função dos filhos ou em função do marido, e que acorda um dia sem ter o que fazer, totalmente incapacitada, totalmente defasada, totalmente inútil, totalmente fora. Ela ainda vive na época do fax. Os jovens de hoje nem sabem o que é o fax. Então, o que vão fazer? Esse é o suicídio emocional. Então, essas pessoas que ficam tentando resgatar um passado que não tem volta, o passado não volta. E, na realidade, essas pessoas têm uma grande dificuldade, a gente observa, têm uma grande dificuldade para ser elas mesmas. Elas não conseguem ser elas. Não conseguem ter uma vida própria, não conseguem ter uma individualidade. E aí, como funciona? Elas vivem zumbi à sombra dos outros. Muito bom. Essa é a situação do suicídio emocional. Qual é a solução de tudo isso? Procurar uma ajuda, fazer terapia, procurar um médico. Se essa é a solução, mas isso não é suficiente. Precisa de mais duas situações fundamentais para que a pessoa possa resolver a própria vida. Primeiro, ela ter a maturidade em perceber que para poder voltar a adquirir, ou para começar a adquirir uma autoestima, e se gostar, e se orgulhar de si mesmo, ela tem que fechar com o passado. Tem que parar de carregar o fardo do passado nas costas. Porque esse passado não volta, ele não existe mais. Então a pessoa tem que começar uma nova vida. E eu estou prestando muito bem atenção e para não falar em recomeçar, porque não é recomeçar, é começar uma nova vida. Se é loira, fica morena. Se é morena, fica ruiva. E aí por diante, se transforme. Imagine como se estivesse chegando em uma cidade nova, em um mundo novo, onde não conhece ninguém, onde não é conhecida por ninguém. E recomeçar tudo de novo. Precisa ter muita coragem para fazer isso. Então, a pessoa precisa perceber que esse processo é um processo que demora, precisa de um planejamento para fazer isto. Existem no mundo profissional, no mundo do trabalho, empresas especializadas em recuperar empresas falidas.
Aqui nós estamos falando da mesma coisa. A partir do momento que a pessoa percebe que a vida dela é falida, ela tem que se entregar para alguém, evidentemente competente e de confiança, que possa ajudá-la a fazer um planejamento. Porque sem planejamento não tem história, não tem evolução, não tem caminho. E a pessoa precisa perceber, uma vez que tem flash do passado, que tudo aquilo que ela fez na vida dela e que não deu certo não foi amor. Foi carência, foi dependência. Vocês sabem que existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188. Hoje, ele está aberto para todos os estados do Brasil, 188. No ano passado, recebeu 2 milhões de ligações de pessoas que procuram ajuda. E a estimativa para esse ano é 2,5 milhões ou 3. Então, é um problema extremamente grave, é um problema extremamente importante que afeta todos nós, na realidade, se não nós diretamente, mas certamente algum dos nossos vizinhos. Então, para recomeçar, nós precisamos esquecer a palavra recomeçar e ter a humildade e começar uma nova vida, definir objetivos, definir metas, definir o que nós queremos, perceber o que nós podemos fazer nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, dependendo da idade, e perceber que esses 10, 15, 20, 30 anos vão ser vividos de forma adulta com toda a bagagem que nós já adquirimos. É um processo complexo, precisa coragem, mas a pessoa precisa perceber quanto ela está se anulando hoje em dia, vivendo desse jeito, vivendo em função de outro que evidentemente já não existe mais. Porque aquele marido, aquela esposa apaixonada, quando foi feito o casamento, já não existe mais. Porque essa pessoa tanto se anulou, que afinal, o que precisa para que uma relação continue? A qualquer nível, amizade, profissional, afetivo, sexual, sentimental, precisa de estímulos, precisa de opções, mas precisa de estímulos. Se a pessoa não estimula ou não se deixa estimular, não funciona. Então aquela relação se anula. Não existe mais. Enfim, mais uma vez, tempus fugit. Chegamos no nosso limite, precisamos encerrar. São pílulas de tudo aquilo que as pessoas trazem aqui no consultório. Na semana que vem, nós vamos continuar mais ou menos nesse assunto, falando um pouco sobre o que é ter uma boa autoestima. E na outra semana vamos dar algumas dicas sobre como viver melhor tendo uma boa autoestima. Eu agradeço vocês pela participação, estou à disposição para responder a todas as perguntas e questões no WhatsApp 99930-0230 ou no e-mail verea@verea.com.br ou ligando diretamente na clínica no 50 51 20 55. Eu quero lembrar a vocês e avisem as pessoas com quais vocês têm relacionamento, que acham que possam se interessar por essas transmissões, que elas estão gravadas no Facebook permanentemente e que logo em seguida nós passamos ela para o nosso site verea.com.br ou para o nosso canal do YouTube. Obrigado a todos,
uma boa semana e até a próxima quarta-feira, às 11 horas. Obrigado.